Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estudar o filtro digital NOT de segunda ordem. Nós vamos analisar um caso específico onde nós devemos rejeitar uma certa frequência do nosso sinal de interesse. Depois vamos projetar esse filtro digital para realizar tal rejeição. Então vamos lá. Então aqui nós temos o espectro de amplitude de um determinado sinal de interesse. E no caso, nós desejamos rejeitar uma certa frequência desse sinal. Digamos que a frequência que a gente deseja rejeitar seja a frequência FO. Então, para realizar tal rejeição, nós vamos projetar o nosso filtro NOT com uma frequência central FO, como é mostrado no diagrama de ganho do nosso diagrama de Bode. Então aqui nós temos a função de transferência do nosso filtro NOT analógico, em função da frequência S. Lembrando que ω0 é a frequência central em radianos por segundo, que vai ser igual a 2π vezes a frequência FO em Hz. Então não esqueçam que o ω é dado em radianos por segundo e FO é dado em Hz. E lembrem também que o fator Xi, que é o fator de amortecimento, é um parâmetro de projeto muito importante na hora de fazer o filtro NOT. Quanto menor for o parâmetro Xi, mais estreita será a banda de rejeição do nosso filtro NOT, ou seja, o nosso filtro NOT será mais seletivo à medida que o fator Xi diminui. Caso contrário, quanto maior for o parâmetro Xi, mais larga será a banda de rejeição. Então, o filtro NOT também poderá atenuar frequências vizinhas à frequência central FO. Então, para cada aplicação, nós devemos estudar qual é o valor de Xi mais apropriado para a respectiva rejeição. Então, para entender melhor como funciona o filtro NOT, vamos resolver um pequeno exemplo. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos medir um determinado sinal U, que vai passar pelo filtro, gerando como sinal de saída Y. Esse nosso sinal de entrada U possui uma componente em 10 Hz e uma outra componente em 50 Hz. E digamos que eu queira rejeitar essa componente em 50 Hz. Então, eu vou projetar o meu filtro NOT sintonizado na frequência de 50 Hz. Nesse exercício, eu poderia adicionar mais componentes abaixo de 50 Hz e acima de 50 Hz. Eu escolhi apenas duas componentes para o exemplo ficar mais simples. Então, vamos simular o nosso filtro digital NOT através do software MATLAB. Bom, esse programa que eu vou mostrar para vocês é muito semelhante ao programa analisado na última videoaula, onde eu mostrei para vocês um filtro passa-baixas de segunda ordem. Então vocês verão que eu fiz apenas algumas modificações que serão mostradas a seguir. Então, começando com os nossos comandos básicos, CLC, Clear All, Close All. Aqui eu defino a frequência central de rejeição do filtro NOT, que no caso será a frequência FO em 50 Hz. O fator Xi foi escolhido com um valor baixo para que o filtro NOT seja bem seletivo, ou seja, rejeite apenas a frequência de 50 Hz. Depois definimos a frequência ω. Aqui tem uma modificação em relação ao sistema da aula anterior. O numerador foi modificado para se implementar o filtro NOT. O denominador é igual. Agora vamos analisar a obtenção da função de transferência digital G de Z. A programação desse filtro é muito semelhante à programação do filtro passa-baixas de segunda ordem. A única modificação que eu fiz foi alterar o período de amostragem para se visualizar o sinal de entrada U desse programa. Mas o resto é praticamente igual, não modifiquei nada. Beta 0, beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2. Também não mexi aqui nos sinais de interesse, porque eu também tenho um sinal de entrada U e um sinal de saída Y. Então vamos agora para o nosso laço for. Modifiquei o sinal de entrada U desse problema atual,
onde nós temos a componente de 10 Hz e a componente de 50 Hz. O nosso filtro NOT irá rejeitar a componente de 50 Hz, como nós veremos a seguir. A equação de recorrência possui o mesmo formato, porque aqui também temos um filtro de segunda ordem. Agora vamos analisar os gráficos do sinal de entrada U e do sinal de saída Y. Vejam só. Em azul, nós temos o sinal de entrada U, que possui a componente de baixa frequência e a componente de alta frequência. O sinal em vermelho é o sinal de saída Y, que possui apenas a componente de baixa frequência em 10 Hz. Então vejam que no sinal de entrada U, essa grande oscilação se refere aos 50 Hz, que não aparece no sinal em vermelho, pois o filtro NOT rejeitou a componente de alta frequência em 50 Hz. Em aulas passadas, eu discuti com vocês uma aplicação bem interessante do filtro NOT, que é na medição de sinais bioelétricos, como o eletrocardiograma, o eletromiograma, que sofrem a ação do ruído da rede elétrica, que no nosso caso é em 60 Hz. Então a gente pode sintonizar filtros NOT digitais para rejeitar a componente de 60 Hz. Ou, se acaso nós tivermos diversas frequências específicas que a gente deseja rejeitar, 60, 120, 180, várias frequências indesejadas que aparecem no nosso sinal de interesse, nós podemos projetar múltiplos filtros NOTs e conectar todos os filtros NOTs em série, de modo que a gente consiga rejeitar cada uma dessas componentes indesejadas. Bom, pessoal, na videoaula de hoje, vocês aprenderam a como projetar um filtro NOT e a como implementar ele no ambiente digital. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com múltiplos filtros digitais em série. Digamos que a gente precisa aplicar uma filtragem digital passa alta, passa baixa e uma rejeição com o filtro NOT. A gente pode conectar esses 3 filtros em série, de modo que cada um desses filtros realize a sua respectiva filtragem. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!